Salut! Sejam muito bem-vindos ao Zoom A sobre autismo. Eu sou Dani Couto e o seu filho, ele tem dificuldade para esperar? Se você me respondeu sim, tá tudo bem. Toda criança tem dificuldade de esperar, ainda mais quando elas são bem pequenas. Isso porque ela tem um cérebro muito imaturo, ela ainda está desenvolvendo essa parte da cognição, das suas emoções e também essa parte que faz com que da socialização, né, de entender, e essa questão de tempo, ela ainda não tem muita noção. Só que em alguns autistas, numa grande maioria, e em crianças também com TDAH, elas vão ter uma prolongação dessa dificuldade. E aí a gente pensa como que a gente vai administrar isso, o que é que a gente pode fazer em casa. Na verdade, a gente imagina que no dia a dia essas coisas vão acontecer. Sim, vão acontecer, mas se a gente praticar, se a gente trabalhar e fizer com que essas crianças tenham o tempo para fazer tudo e saibam também esperar. A gente tem que ensinar essas crianças a esperarem. Por quê? A questão da frustração, né? Elas se sentem frustradas, elas se sentem inseguras porque elas não sabem se isso vai acontecer ou não, se você vai dar ou não. Você está falando para ela esperar, mas a gente sabe que tem muitas crianças, inclusive com autismo, com TDAH, inclusive com ansiedade também, é bem natural. Então, elas ficam muito ansiosas para que isso aconteça. Uma criança com autismo, por exemplo, ela vai ter uma dificuldade porque ela tem uma rotina rígida, as coisas acontecem daquele jeito que ela programou e até que você fale, espera aí é uma dificuldade muito grande para que ela aguarde. Então a gente tem que ensinar desde pequeno a aguardar, a esperar e também ir dando uma questão de noção de tempo, que as coisas não são na hora, que não acontecem na hora. Mas a gente vai fazendo aos poucos e isso vai acontecendo com experiências positivas também. Então, se fala que vai acontecer alguma coisa, isso vai ter que acontecer. Não adianta a gente chegar com conversa quando a gente vai para uma criança, a gente fala, passa na frente da loja, olhe, quando a gente voltar, a gente vai comprar aquele brinquedo. E aí você não faz isso. Então, especialmente para uma criança, a gente não faz com criança nenhuma isso, né? Mas aí depois você muda o caminho, mas aí com a criança autista, aí você não deve fazer mesmo. Então, sempre a gente ser verdadeiro. E se a gente não puder fazer aquilo, a gente vai ter também que explicar para ela por que não, mesmo que isso vá gerar algo que não é tão agradável naquele momento, mas isso a gente vai estar fazendo com que essa criança também se habitue a certas pequenas frustrações, porque ao longo da vida essas crianças crescem e elas vão se frustrar. E aí, para controlar essas emoções também é muito mais difícil depois. Então, vamos desde pequeno, né, ensinando a esperar, né? Se tiver alguma coisa que não pode acontecer, a gente vai ter que explicar que não pode acontecer. E aí a gente vai gerindo, vai gerando experiências, às vezes não tão positivas, mas na maioria das vezes a gente, para ensinar a esperar, a gente gera de uma forma positiva, porque elas querem uma gratificação. Então, se elas querem algo, elas vão querer aquilo imediatamente. Então, é essa dificuldade, né, dessa impulsividade por falta de maturidade que elas querem na hora. E aí a gente vai ensinando a esperar, ensinando questão de tempo também. Por exemplo, uma criança quando vai ao parque. Então, você comentou que vai ao parque no final de semana e ela não tem muita noção de tempo, então a gente vai ensinando, mostrando um calendário, a depender da idade, e mostrando quantas noites de sono. Aqui a gente fala dodô. Então, aí vai fazer quantos dodôs até que chegue nesse momento. Então, aprendendo a esperar, né? Por uma gratificação que vai acontecer depois e não no momento. Mas a gente começa com pequenos momentos e inclusive segundos, né, com crianças muito pequenas, até que elas vão amadurecendo e tendo essas experiências e criando essa habilidade, porque elas vão criando habilidade para isso também. Eu trouxe para vocês aqui algo muito simples, né, que você pode pegar uma imagem na internet e plastificar
E aí você corta como você quiser. Eu cortei dessa forma e aí você vai ensinar para o seu filho, né, a aguardar. Meu filho tem 4 anos de idade, então ele quer as coisas na hora. E aí eu tô fazendo alguma coisa na cozinha, eu tô, inclusive com alguma coisa quente. Eu não posso dar na hora o que ele quer e nem devo dar na hora que ele quer. Então, como é que a gente começa fazendo isso? Mostrando a imagem, e aí você mostra a imagem, pode fazer um sinal de macatom como espera, espera que a mamãe vai te dar. E aí também você pode falar, como a gente fala no Nordeste, peraí. Agora você sempre fala a mesma frase, usa a mesma expressão, a mesma palavra, para não confundir. Então, usa como você acha que é bacana aí para você. Peraí, ou espera, a mamãe vai te dar. E você conta no início, 2, 3 segundos. E aí você dá. Aí depois você vai aumentando até 5 segundos, porque uma criança muito pequena, realmente, ela tem essa dificuldade. E aos poucos, esse tempo vai aumentando. E eles vão começando a entender que eles estão esperando, mas eles vão ter o que eles precisam naquele momento, que é um bolo, que é uma água. E aí a gente vai ensinando essas crianças a esperar. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, né? Se inscreve aqui também no canal, comenta o que é que você gostaria de saber para os próximos vídeos e eu espero que esse conteúdo tenha sido bacana para você. Tchau, tchau!